Ok. Boa noite, leitoras e leitores do Jornal Anhanguera, excepcionalmente o Em Questão, hoje nesta terça e fria terça-feira, que ontem nós tivemos alguns problemas técnicos e não conseguimos ir ao ar, mas hoje estamos aqui para conversar contigo, com vocês, leitor, com vocês, leitoras, hoje espectadores e espectadoras, muito obrigado por estar aqui. Aproveito para dar boa noite para todos que aqui estão, juntamente para o meu amigo lá direto do Pelourinho, o homem do Afro Reggae, e do samba reggae, né? Veridiano Peixoto e sua camiseta Olodum. Não, essa foi boa, né? Afro Reggae Pelourinho é Afro Reggae era outra banda. Afro Reggae. Não, um carinho especial pelas ladeiras do Pelourinho, né? Salvador aí, maravilhoso. Putz, é bacana, né? Quem sabe um dia vamos fazer o Em Questão ao vivo lá do Pelourinho, né? Quem sabe? Boa noite. Em Questão Viagens. Em Questão Viagens. Boa noite, Lê, boa noite a todos. Excepcionalmente nesta terça-feira, que hoje tivemos um problema técnico, né? Na realidade, falta de energia elétrica. Tá? Então, e aproveitando a deixa aqui do último Em Questão na segunda-feira, que o Leandro desapareceu, né? Que até hoje ele não. A justificativa também foi uma falta de energia. Então, segunda-feira passada, foi falta de energia na segunda-feira, ontem também. Mas, enfim, vamos tocando o barco aqui nesta terça-feira para falar um pouco do que acontece em nossa cidade, Santana de Parnaíba, e as principais análises políticas aí no momento que já está chegando as eleições, né? Exatamente, né, Veri? Porque o calendário, o tempo urge e o calendário corre, né? Opa. Então a gente está aí começando aí o processo eleitoral. A gente vai comentar isso aí num segundo bloco do processo eleitoral, mas a gente vai comentar aí também, começar comentando, como a gente sempre faz, do nosso bloquinho aí da Covid, né? Os números da Covid aí, para atualizar a galera. Opa, como que estamos aí, né? Hoje o boletim Covid-19 de Santana de Parnaíba, 89 óbitos e 2.539 casos confirmados, correto? Correto. Isso. Infelizmente, o que a turma hoje chama de média móvel, né, Veri? Agora... A média móvel sobe, desce, uma média móvel. Não sei se esse é o nome correto, mas os especialistas assim o nomearam, então a gente vai... Infelizmente, a gente teve aí 89 mortes, né, óbitos. Chegamos a 89 óbitos nestes 5 meses aí de pandemia, né? Pelo menos, não 5 meses necessariamente, né? Mas quando se tomou conhecimento, quando começou os decretos de calamidade, de segurança, ou seja, quando a Covid foi apresentada à população brasileira e disse, aqui estou e vim para ficar, né? Então, aí nós temos aí esses 5 meses, a cidade de Santana de Parnaíba, que foi a primeira cidade da Grande São Paulo, né, com exceção da capital, a registrar o primeiro caso de Covid lá em março, final de fevereiro e início de março. Sim, mas aí também não é só de notícias ruins que a gente tem aí, a gente também tem o retorno da região, né, bem dizer, da região, a fase amarela, e pela primeira vez, a fase amarela, né? Saindo da fase laranja pela fase amarela, e pela primeira vez toda a região metropolitana da Grande São Paulo está na fase amarela e nenhuma região do estado está na fase vermelha, até o último boletim, né? Amarelou geral, né? Amarelou geral. Amarelou geral. Isso é uma notícia boa, né? Então, Lê, enfim, isso é discutível, né? Eu tenho uma concepção ainda, eu posso estar errado, não sou especialista, mas eu acredito que nós não teremos a dimensão exata do quanto a Covid, essa pandemia no Brasil, o quanto realmente a dimensão dela. São iguais, semelhante àqueles acidentes, sabe? Tem aquele acidente lá, acho que na Serra de Caraguatatuba, no final da década de 70, que praticamente desceu tudo, que até hoje não se sabe ao certo quantas pessoas realmente morreram. Então a Covid vai ser a mesma coisa. Então o apontamento, o governador, ele falou, olha, vamos voltar para a fase laranja, né? E aí começou aquela pressão, o Furlan já veio e falou, não volto. Aí o Rogério Lins, vão entrar na justiça, o Igor de Itapevi falou, vou, mas voltei, ficou aquilo. E aí simplesmente passados menos de 15 dias, né? O poder da caneta falou, volta todo mundo.
enfim. Segundo foi o Plano São Paulo determina a cada 28 dias, né, sempre numa sexta-feira, a divulgação do balancete, elevando ou trazendo para trás. Né? Mas nesse caso não durou 28 dias. Ele não Eu durou 28 dias. Acho que não durou nem metade dos 28. Opa, então, eu acredito que foram 2 semanas. Cara, aquele conceito, esse plano de São Paulo é trocar pneu com carro andando. Então vamos ver, vamos fazer um ajuste aqui, vamos ver o que dá, aumentou aqui, aumentou ali, enfim, Osasco teve um aumento no número de óbitos durante esse período, Parnaíba teve uma redução, mas voltou a crescer, mas enfim, a Vossa Excelência, né, que lá no Palácio do Planalto, legitimado pelo voto popular de todo o estado de São Paulo, enfim, vamos seguindo no plano de São Paulo. Então, tudo é polêmico hoje em dia, né? Essas coisas são polêmicas, a gente falou do lance do voltar ou não voltar, tá? Mas também teve uma publicação a semana passada, isto porque hoje é terça-feira, a semana passada, que também causou uma certa polêmica aí no Anhanguera, que foram os investimentos, né, Veri? Os investimentos do governo municipal diante da cidade, segundo o índice da Firjan. Então foi uma como é que eu falo para você? Foi uma matéria polêmica. Que de polêmica, na verdade, não teve nada. As pessoas polemizaram, na verdade. Eu acho que a interpretação, ela caiu aí na questão, porque a matéria, na realidade, é o seguinte, nós já falamos numa outra oportunidade, o objetivo não é fazer comparativo de governo, né, mas nós temos como referência sempre 2010, que onde saem os dados do PNUD, onde sai o censo do IBGE, que esse ano não vai ocorrer, e aí o índice Firjan, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, esse índice que, inclusive, o prefeito de Santana de Parnaíba, ele vem dizendo que ele é a segunda melhor gestão, foi publicado ano passado, mas é uma questão fiscal, né? Ele tem diversos lá componentes para que você tenha um índice geral. E dentro disso daí, um desses apontamentos é a questão do investimento, tá? Então, essa matéria ela foi resultado do seguinte, o IGM, o Índice de Governança Municipal, divulgado pelo Conselho Federal de Administração, sempre recorrente também no uso dos seus números aí pela Prefeitura de Santana de Parnaíba, quando nós entramos em contato, eles enviaram uma espécie de uma cartilha para os jornalistas, né, expondo a maneira da cobertura política, alguns dados, períodos de eleições, e sim uma orientação de quanto esses números poderiam ser úteis para as pautas. Beleza. E aí ele sempre se destaca lá, ele destacou lá no início a questão da infraestrutura, o investimento, que a própria Firjan falou, que cabe realmente ao poder público o processo de desenvolvimento de uma certa localidade, partindo do investimento, né? Que uma cidade ela vai atingir bons índices se você tiver um bom hospital, se você tiver escolas bem equipadas, se você tiver uma implantação de saneamento básico, se você tiver pavimentação, dentro disso daí. E aí, né? Como diz, vamos caçar pelo em ovo. Beleza, vamos lá. E aí, para um dado que está aí desde 2013, ele mostrou que 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, a Prefeitura de Santana de Parnaíba, ela não realizou os investimentos recomendáveis, porque aí tem lá uma classificação de 1 a 2 crítico, de 3 a 4, enfim. Então a matéria realmente ela tinha como objetivo mostrar que de 2013 até 2017, não houve um processo de investimento, realmente não é o Anhanguera que está dizendo. Vai lá no índice da Firjan. E aí, em 2018, houve um investimento até que maciço, né? Porque 2017, acho que era 3,6, e quando foi em 2018, chegou a 7,6, quase dobrou o investimento. E aí, levantou aquela questão, por que justamente 2018? Não temos os dados de 2019, porque eles ainda não foram divulgados. Mas com certeza, 2019 vai constar que Santana de Parnaíba também investiu. O ano que vem, se sair os dados, vai mostrar que 2020 também. Isso é nítido. Não tem como você colocar uma venda nos olhos e falar que a cidade não está tendo investimento, né? A própria matéria lá da educação mostrou, a matéria do IGM, que
que a Prefeitura de Santana de Parnaíba foi uma das, talvez a que mais investiu per capita em aluno, quase R$ 2.000. Agora, se o resultado veio, é uma outra coisa. Então, foi isso que nós mostramos aí na matéria. Ele fala, mas tá se investindo, sim, mas entre 2013 e 2017, todas as outras cidades investiram mais do que Santana de Parnaíba. Então, foi... isso, na verdade, foi o seguinte, foi aquela coisa meio do ditado popular brasileiro, né? Deixou tudo para a última hora. Né? Na verdade, o Anhanguera não falou que não existiu investimento, não falou que não existiu construções, não falou nada disso. O Anhanguera falou o seguinte, nós falamos o seguinte, que houve uma concentração de investimento justamente no ano de 2018. As pessoas, a prefeitura está construindo, está equipando. Ninguém falou que não, né, Veri? Ninguém falou que não. Né? O Anhanguera só mostrou, na verdade, não foi o Anhanguera, o índice Firjan, corrigindo a minha fala, o índice Firjan mostrou que o investimento, houve uma concentração de investimento no ano de 2018. Houve investimento de 2013 a 2017, com concentração no ano de 2018, que, coincidentemente, era o ano eleitoral, cujo deputado César foi eleito. Aproveitando essa deixa aí, para dar boa noite aqui para o Tiago Faria, boa noite de Lorena Araújo, que sempre está com a gente, o Dair de Oliveira Pinto. Tudo jóia, Dair? Beleza? Boa noite. Adriana Vieira, Ricardo Vieira, grande amigo. Tudo bem, Ricardo? Isaías Moraes Machado, tudo bem, Isaías? Flávio Soares, Ney Souza, Ricardo Ferreira, Olair Oliane, grande abraço, Olair. Ademir Silva, né? Rosana Cardoso, boa noite, Rô. Verinha Lima, tudo bem, Verinha? Rogério Rodrigues, grande Roger, artista de primeira. Beraldo Rodrigues, Adriana Vieira, Rubens Alves, tudo bem, Rubinho? Um abraço. E uma outra matéria também que levou aí e que deu uma certa polêmica foi a matéria dos vídeos, né, Veri? Que, na verdade, foi uma matéria publicada no Diário Oficial, no último Diário Oficial, que é a publicação da Prefeitura de Santana de Parnaíba, informando principalmente os atos oficiais, que é a contratação de uma empresa para fazer vídeos sobre a Covid, sobre a pandemia da Covid. Uma contratação que supostamente os envelopes foram fechados, entregues dia 20 de março, né? Na realidade, só uma correção. Pode me corrigir, claro. Foi do Diário Oficial, acredito que do dia 16, né? Foi o penúltimo, não foi o último. Enfim, aí olhando, né, o Diário Oficial, que é o documento oficial do município. Que é oficial mesmo. É oficial, tá lá, tudo que acontece. Gente, toquem, leiam o Diário Oficial, tá? Eu acredito que tá chegando aí na casa de vocês. Leiam o Diário Oficial, porque lá é um retrato, é uma xerox do que foi feito naquela semana, certo? E aí, estranheza, né? Porque a primeira coisa que chamou a atenção foi a contratação, ou a intenção da contratação de empresa para a produção de vídeos institucionais ligados à Covid, com o objetivo de intensificar a comunicação. E isso daí até faz lembrar aquela fala do prefeito Elvis, quando a cidade caiu lá, né, quando a cidade foi rebaixada da amarela para laranja, que ele deu uma entrevista para a SPTV, que ao ser perguntado, e aí, qual que é a ação? Vamos intensificar a comunicação. Ficou nisso. Então, ele já, pelo menos aí, via Secretaria de Comunicação, mostrou qual que seria a questão. Isso chamou atenção, atenção, que, segundo os dados da Secretaria Estadual da Saúde, o grande momento que chegou lá a Covid foi no mês de maio para cidades Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira e Itapevi, e aqui nós, em julho, né, sendo que aqui teve o maior índice de mortes em julho, e a partir de agosto começou uma certa queda. Então chamou a atenção, falou, mas espera aí, por que você vai produzir vídeo agora e você não produziu ao longo dos últimos 5 meses? Essa foi a primeira questão. Segundo, erro, né? Porque dá a entender que essa manifestação, ela ocorreu lá no dia 20 de março, ou seja, 2 dias após
a prefeitura decretar o estado de emergência na saúde. E aí, peraí, então a gente decretou lá para abrir o envelope agora, então, essas coisas aí, tentando, e aí tá lá o endereço da agência, que você tinha que entregar na agência de publicidade responsável aí da prefeitura, que é contratada pela prefeitura, você tinha que entregar os envelopes lá, e esses envelopes seriam abertos no dia 20, aqui em Santana de Parnaíba, e aí você verifica que qualquer ação ligada diretamente à questão da Covid, até dispensa o processo de licitação, né? Isso daí é um dos pontos também que foi dada essa liberdade. E aí você lê a descrição, né? Tantos microfones, tanto HD, até apresentador de programa. E aí, essa matéria realmente, né? Deixa eu ver aqui bem claro, entramos em contato com a Secretaria de Comunicação desde as primeiras horas da manhã, né? Através de telefonemas, ou a questão do deadline. Deadline é um momento que é o limite para você encerrar a sua matéria. E não houve resposta, tentamos entrar em contato com a agência também, que está no próprio Diário Oficial. Qualquer dúvidas referentes a isso, entre em contato conosco. Também não conseguimos no decorrer da tarde. Então, essa matéria, ela meio que chamou um pouco da atenção, né? Porque as pessoas começaram a se manifestar, a gente está num momento assim tão complicado, precisando de uma retomada econômica, qual que é a necessidade de produção de vídeos agora? E a própria Secom, ela dispõe de uma estrutura invejável, pelo menos nós vemos aí. Há pessoas, há equipamentos, então levantou isso daí, da necessidade, não só da produção de vídeos institucionais, mas também da contratação de alguma empresa para que isso fosse feito. E supostamente numa época que, eu vou falar uma coisa que parece não é certa, mas que a gente já atingiu um platô, né? A gente estava acabando de falar de média móvel, mas uma época que supostamente a gente já atingiu um platô e as informações elas já estão muito divulgadas, né, Veri? Todo mundo sabe que tem que lavar a mão, todo mundo sabe que tem que usar máscara, todo mundo sabe que tem que usar o álcool gel. Então, né? Então, ficou meio, como que eu falo para você? Ficou meio estranho. Meio sem resposta. Meio sem resposta. Isso. Como você disse, em um momento que a gente precisaria de outro tipo de investimento, outro tipo de preocupações, né? Então, isso é uma outra coisa bacana. Mas aí, diante disso também, a gente está bem balanceado hoje. Hoje está muito legal. A região também apresentou uma recuperação na geração de empregos. A gente vinha vindo aí numa decrescente. Pelo menos, a gente deu aí aquela subidinha segundo o índice do CAGED. Que, gente, foi hoje, olha, eu vou falar para vocês, eu vou fazer um adendo aqui. Foi um sufoco, porque eu não tenho, deixa eu deixar claro aqui, eu não tenho habilidade nenhuma com tabelas, números, porcentagem, a minha habilidade é quase nula nesse canto. E o Veridiano hoje, fazendo uma ação remota, falava, pega a tabela não sei da onde, pega não sei da onde, junto com os números não sei da onde. E realmente eu não nasci para isso, não nasci para essas coisas. Mas uma coisa que é muito visível, que é uma coisa que a gente sabe, pelo menos a gente sabe bem, uma coisa muito visível, que a região recuperou de uma certa forma, né, Veri? Ganhou aí tomou um pequeno fôlego do número de empregos, ou seja, a gente admitiu mais do que demitiu, né? Na realidade, isso já estava ocorrendo essa tendência regionalmente, né? Cajamar, já 2 meses seguidos, Jandira, Osasco, então só Santana de Parnaíba que estava amargando só quedas, né? Lá em 4 meses seguidos, nós produzimos, me parece que 3 matérias referentes a isso, né? E aí chegou em julho, parece que Parnaíba, vamos voltar aí, né? E aí teve uma recuperação, foi a cidade com o segundo melhor saldo. O que é o saldo? O saldo, você pega o número de pessoas empregadas com o número de pessoas desempregadas. E aí você faz aquela continha simples, que é a famosa subtração, certo? Se eu tenho menos desemprego, meu saldo vai ser positivo. Se eu tenho
mais desemprego, meu saldo vai ser negativo. Então, durante 4 meses seguidos, Santana de Parnaíba demitiu mais do que admitiu. Então, isso ocorreu, e agora ela teve um saldo melhor, né? Ela só vai perder aí, no caso, para Barueri, que fechou com 795 no saldo, que é essa diferença de demitidos e admitidos. E Cajamar, como se diz aí, está voando alto, né? Cajamar, durante 3 meses consecutivos, aí a economia está gerando empregos, não é nada de estável, não, está gerando empregos. Mas aí vem aquela questão, na variação geral dos últimos 7 meses, Parnaíba ainda está lá com 6 percentual, 6 negativos. Então, eu não sei se até o final do ano vai realmente recuperar, mas já está nítido, que no primeiro semestre, o desemprego aqui em Parnaíba, ele reinou, né? Muito antes da Covid, já estava apresentando esses dados, mas é uma notícia bastante positiva aí, que a cidade conseguiu gerar mais empregos do que desempregos. É uma notícia positiva e é bem bacana, né? Porque também traz uma coisa. Mas vamos agora. A gente já chegou mais ou menos na metade da live e a gente tem que falar daquilo que é o assunto do momento, que são as eleições de 2020, que a gente já viu aí o cenário realmente mexendo, né, Veri? A gente já viu o tabuleiro aí se mexendo de uma forma ou de outra, já tem aí, com exceção aí do candidato, do pré-candidato indicado pela situação, nós já temos aí praticamente formalizado todos os demais pré-candidatos, né? O doutor Danilo, Silvinho Peccioli, a capitã médica Juliana e também o André Bastianon, que já estavam aí se aventando, e agora realmente a gente já vê aí nas redes sociais uma intensidade, essa intensificação da pré-campanha, né? Cara, política é fascinante, né? Eu particularmente gosto, você também gosta, porque o que acontece hoje não vale às vezes para amanhã. A política, esse mecanismo político, quando você pega até mesmo a questão teórica das coisas, ela é muito realmente, ela é instigante, né? E eu falo até com certo otimismo, assim, sorriso. É muito bacana quando se fala de política. E Santana de Parnaíba, ela está num cenário extremamente especulativo, né? Aqui está parecendo bolsa de valores. E aí, você vai muito rico, né? Muito rico, porque é um momento histórico. Quando você olha para as outras cidades, assim, sei lá, Barueri, Furlan, Itapevi, o Igor, Osasco. Osasco pode ter um embate legal, o Rogério Lins com o Emílio de Souza, né? Isso promete aí. Você olha Cajamar, só o Danilo aí se apresentando. Agora, a Parnaíba tá extremamente aberto, né? E aí você começa a perceber, você leva o debate político, isso que eu estou achando muito bacana, você leva o debate político, você discute, as pessoas já estão começando a discutir política na cidade, mas uma política de uma maneira muito diferente, né? E mais analítica, mais cautelosa, está esperando realmente essas definições para que isso fosse definido. E a grande incógnita aí, como você citou, é quem será o candidato ou a candidata da situação. Sim. E aí nós fizemos aqui, assim, a ideia, quando se fala, a política, ela é muito ligada para uma questão até mitológica, né? Assim, esses viés, a narrativa, quando nós falamos, os fins justificam os meios. Olha, Maquiavel disse isso no Príncipe. Não, em nenhum momento Maquiavel disse que os fins justificam os meios, mas a leitura e interpretação que se deu do Príncipe, se chegou a essa conclusão aí, né? E aí a questão, a política, se vive da política ou se vive para a política? Como que a gente pode fazer esses apontamentos? O que está culminando agora, pelo menos essa dúvida, Lê, até uma opinião pessoal, ela merece uma análise sistemática, né? E você voltar ao que aconteceu lá atrás. Quando nós analisamos, então é assim, sei lá, vamos pegar 2008, né? Eu até fiz aqui uns levantamentos aqui. 2008, eleição para prefeito, tá? Silvinho Peccioli, vindo lá, ele
tinha sido eleito deputado federal em 2006, estava o governo do Benedito Fernandes, 2008, ele volta e se candidata. Aí o Silvio Peccioli, naquele momento, ele teve 27.171 votos. E o César teve 16.113 votos. Então foi uma diferença de 59, 41 para 35 e 23. Você fala, nossa, 10 mil votos, é voto pra caramba. Naquele momento, realmente, né, Santana de Parnaíba, para você ter uma ideia, o eleitorado naquele pleito, ele foi de 51.783, sendo que de votos válidos chegou um pouco mais de 45 mil. Então, esses dois candidatos, o Silvinho e o César, praticamente eles concentraram mais de 97% dos votos válidos, né? Com uma diferença de 11 mil votos. Então, o Silvinho ganhou 2012, beleza. 2008. E aí, aquela eleição, a gente pode falar que ela é uma eleição interessante, porque o César não saiu vencedor, mas conseguiu fazer um vereador ali, que foi o caso do Elvis. Sim. O Elvis foi eleito em 2008, o Elvis assumiu lá na Câmara, e o Elvis fez muito barulho nos 4 anos, né? Ele fez um barulho tremendo, inclusive ele teve até o mandato dele cassado, enfim, mas ele enfrentou a máquina, vamos deixar bem claro, ele enfrentou a máquina, enfim, então. E aí chegamos em 2012. 2012. O que aconteceu em 2012? Isso daí, gente, é uma coisa que precisa ser muito bem discutido, é especulativo, alguns dizem algo, outros dizem outro, mas assim, em 2012, o Silvinho ele chegou com a máquina, tentando a reeleição, com uma Câmara dele, e o César, lá na condição de vice-prefeito do Benedito Fernandes, saindo derrotado da eleição de 2008, mas já com uma votação bastante significativa aqui, né, 16 mil votos, eles dois vão para a disputa, correto? Vão para a disputa. E aí, Lê, uma coisa muito interessante, os votos válidos aqui, de 45, ele pulou para 55 mil votos. Eu tive um aumento de 10 mil votos válidos. E aí você pega, o César, ele vence aquela eleição em 2012 com 28.697. O Silvinho tem 25.991, uma diferença de 2.706 votos. Se você fazer um comparativo dos 27 mil do Silvinho de 2008 para os quase 26 mil para 2012, você vê que ele não teve uma perda tão grande. Não perdeu voto, né? Que determinou. Ocorreu que o César conquistou votos, tá? O Silvio, ele não perdeu tantos votos, ele perdeu aqui a diferença do eleitorado dele um pouco mais de 1.000 votos. Mas, de compensação, o César acrescentou 12 mil votos àqueles 16. E aí vinha aquela grande questão, né? Será que naquele momento, 2012, com uma diferença tão curta, a ideia era realmente... todo mundo faz campanha para ganhar a eleição. Para ganhar, lógico, óbvio. Ninguém entra no jogo para perder. Ninguém entra no jogo para perder. Mas será que naquele exato momento, realmente, o PSDB, né, que no caso da figura do César, da figura do Elvis ali representando a Câmara, enfrentando uma máquina pública, já com histórico de governança testada, né, que o Silvio já tinha sido reeleito pelo menos 2 vezes, e aí? Beleza. Ele ganha a eleição. Quando o César ele ganha a eleição, como eu vou falar isso para você, foi uma surpresa no cenário regional a vitória do César em 2012. Tá? Isso foi uma surpresa porque, assim, todo mundo acreditava que o Silvio ia sair vencedor. E aí, de repente, a gente pensa, olha, o César ele já era nítido, já era de conhecimento os problemas que o César estava tendo devido à condenação lá, quando ele era presidente da Câmara, né? Então, ele lançou a candidatura dele, a candidatura, sabia que se de repente ele ganhasse, ele poderia ter o mandato cassado, e aí você analisa, será que o objetivo naquele momento não era amplificar a Câmara, né, eu passo para mais vereadores, sabendo que até aquele momento
O Silvinho, não é que ele estava com um governo ruim, pelo contrário, porque ele deixou o governo até com uma aprovação boa, mas ele já estava com o governo desgastado. E não aparecia um nome ali para sucedê-lo. Talvez esse nome poderia ser apontado para 2016, ele poderia ser ali da própria Câmara, né? Então, pensa-se assim, não, 2012, de 2012 a 2016, nós faremos uma ferrenha oposição, e quando chegar 2016, só teremos nós ganhamos a eleição, né? Qual que é um dos indicativos aqui? Na hora que você pega a Constituição da Câmara de 2012, exatamente, das 15 vagas que haviam, pelo menos 11 vereadores, 11, estavam do lado do Silvinho. E eu até vou apontar aqui quem não estava do lado do Silvinho. Elvis, Marcos Tonho, Amâncio e Nilson. Esses quatro nomes saíram de lá. Isso, que foram eleitos pela outra chapa, pela chapa do César. Então, o PSDB fez o Elvis, ele fez o Amâncio e o Marcos Tonho, né? E aí teve aquela polêmica que os votos do Elvis não foram contabilizados, aí a Cibele, do PSB, acabou sendo considerada vencedora, aí depois houve e tal. E o Nilson, que me parece que ele estava no PL, e ele entrou, certo? E aí o César ganha a eleição, ele olha e fala, cara, eu ganhei a eleição, mas o meu oponente, mesmo sendo derrotado, ele fez a Câmara com 11. E aí, né, aí como diz, fui eleito prefeito, vamos conversar. Vamos conversar, tal. E aí você vê Gino Mariano, Alemão da Banca, o Nequinho, Guilherme, né, meio que até a mesa diretora ela foi composta do Elvis como presidente, o Nequinho como vice, não sei o certo, me parece que o Guilherme também estava, então ficou assim. Então, dos três primeiros meses, o César na condição de prefeito, ele conseguiu, mesmo tendo uma Câmara dividida por poucos ali, de repente era 8-7, 7-8, ele estava com uma certa tranquilidade. Quando o mandato dele foi cassado e o Elvis, na condição de presidente da Câmara, assume, o que começa a acontecer? Ele perde. A Câmara não passou a ser mais... O Elvis ele não conseguiu controlar aquela Câmara mais. É nítido isso, né? E aí o Nequinho, como vice, ele assume a presidência da Câmara, se declara opositor, e aí, consequentemente, também o Guilherme, e aí o Ronaldo, aí você tem o Ângelo, você tem o Dr. Rogério, você tem o Chiquinho Miguel, você tem o Regis, você tem o Aguinaldo Moreno, e aí aquele grupo do Elvis lá fica o Zé Cardoso, né? Como ele entra na Câmara lá decorrente da ida do Elvis para a prefeitura, e aí você tem o Marcos Tonho, você tem o Nilson, aí você já tem o Alemão da Banca já totalmente fechado com o grupo, aí você tem o Gino, enfim, e aí ora o grupo tá maior, ora o grupo tá menor, enfim, né, o Gino passeia, volta, oposição hoje, já não faz situação. E aí, sim, o Elvis vai governando na condição de interino como presidente da Câmara, e aí quando chega lá, ele ganha a eleição de 2013, do Silvio, e aí quando chega em 2014, no dia 30 de dezembro de 2014, quando essa Câmara oposicionista se valida e faz o Ronaldo Santos como presidente da Câmara, já na intenção dele assumir, né, como prefeito, e aí vem aquele despacho do Dias Toffoli, que ele reconhece a condição do Elvis, ele assume como prefeito, e aí a história, né, oposição. Então, assim, naquele momento, talvez eu acho que o prefeito que mais não é sofrer, né, porque o legislativo, ele está representando a população, né, que teve uma oposição ferrenha. Foi aquilo, o Elvis realmente enfrentou uma oposição ferrenha naquele primeiro mandato dele. Tudo bem. Ele chega em 2016, ele vence as eleições, com uma margem
até bastante significativa, 63,65% dos votos, né, de 38 mil, e o Silvinho tem 17 mil, e a gente já começa a perceber que nessa eleição o Silvio ele teve uma perda significativa de eleitorado, mas o eleitorado também subiu quase 60 mil pessoas. Feito isso, fechamos. Então, começa 2016 com uma Câmara favorável, completamente favorável. Completamente favorável, com exceção do Dr. Rogério no primeiro momento, né, que foi realmente oposição. E o Magno Mori. E o Magno Mori, que logo após o Dr. Rogério tem um mandato cassado, e aí o Ebenezer, devido até uma moção de repúdio lá do atual deputado César, de um vídeo, aí também retoma. E aí o que a gente analisa, né? Numa situação normal, era assim, beleza, se o meu objetivo era fortalecer de 2012 para 2016 o César seria o prefeito, agora estaria teoricamente disputando uma reeleição, tranquilo, né? E nesse meio termo aí, entre 2012, entre 2016, talvez o Elvis, ele já poderia ter se lançado a candidato a deputado estadual, a deputado federal, então houve uma inversão teórica. Uma inversão, né? Então, quando a gente olha hoje a condição do Elvis como prefeito, a gente tem que afirmar realmente, ele foi vereador de um mandato. Ele foi vereador de um mandato, e aí ele assume a prefeitura na condição não apenas de ter sido o vereador mais votado, mas pelo fato de ter sido filho do prefeito eleito. Tá? Sim. Ele assume a presidência da Câmara na condição de ser filho do prefeito eleito, que foi o César. O pai é cassado, ele fica numa situação interina, ele herda esse eleitorado, isso é importante ressaltar, ele herda esse eleitorado do César. E ele está trazendo esse eleitorado, essas pessoas até agora. E aí, de repente, dá para se explicar um pouco dessa dúvida, dessas incertezas de quem vai ser o candidato, de quem não vai ser. É como se fosse assim, o que se projetava mais para frente, as cartas foram queimadas entre 2012 e 2018. Então o Elvis... Não, o mandato dele acaba dia 31 de dezembro. O pai dele não pode ser candidato devido a esse grau de parentesco aí. Questão direta. Questão direta. E aí você olha, né? Mas aí, a gente vai escolher um secretário para ser o candidato? Então já foi citado aqui pelo jornal Anhanguera e pela Folha de Alphaville, né? Fábio Mendonça, Mauro Bruneto, recentemente o Hélio, secretários. Tá. Não, vamos escolher um candidato aí que seja um parlamentar. Se for para escolher do PSDB, o mais natural seria o Marcos Tonho, né? Que está no seu segundo mandato, tem uma experiência aí como presidente da Câmara, se manteve no PSDB porque o Amâncio trocou de partido, o Gino chegou agora no PSDB, o Ronaldo Santos chegou agora, o Adalto também de um primeiro mandato. Tá, tudo bem. Vamos voltar ao secretário. Não houve uma preocupação. O Elvis, se você pegar, o Elvis não teve um super secretário. Teve? Não. Teve. Se você chegar para a população, você pode falar bem assim, quem é o super secretário do Elvis? Não sei. E aí vem uma questão muito interessante. O próprio César, como político experiente e vencedor que ele é, não tiramos o mérito, o cara é deputado estadual, né? Ele sabe perfeitamente que uma campanha vitoriosa leva tempo. Ele começou a campanha dele lá em 2004, né? Entre 2004 e 2008, quando ele foi disputar, ele de vice rompeu e ele só foi ganhar em 2012, certo? Sim. O César ele faz parte de um grupo seleto de políticos de Santana de Parnaíba, que podemos colocar o César, o Silvio Peccioli e o Pedro Mori. 3 representantes que saíram aqui de Santana de Parnaíba, né, no caso tanto do César quanto do Pedro Mori, deputados na Lesp, e o Silvinho no Congresso. Começaram, de repente, ali no final, no início da década de 90, juntos ali na Câmara. Mas depois disso daí, você não olha, talvez a partir de agora, com novas lideranças, com novos nomes, você vê aí talvez um nome de ponta. E essa indecisão, cara, faltam 3 meses para a eleição. Exatamente. Você acha que a grande preocupação, né, fontes nossas aí, diz que realmente está uma situação complicada.
né? Que o César ele sabe muito bem que uma candidatura vitoriosa leva tempo para se construir. Não é simplesmente você chegar agora e falar, o Elvis abraça o candidato do lado, o César abraça do outro, fala, vamos sair pela rua pedindo votos. Por mais empatia que a população possa ter pelos dois, será que ela realmente vai falar, mas eu não sei quem que é esse cara, eu gosto do senhor César, eu gosto do senhor Elvis, mas tá. Então o tempo hoje está sendo o principal inimigo aí do ninho tucano. Existe uma agitação no ninho tucano, mas antes de falar da agitação do ninho tucano, entrou muita gente aqui dando boa noite pra gente, e eu acho que eu parei aqui a Vilma Maria de Jesus, boa noite, eu falei do Magno, também boa noite, do Renato, já falei boa noite, Felipe Gomes, boa noite, Rogério Wagner, estávamos falando do senhor, doutor Rogério, já entrou aqui também, boa noite, William Amable, boa noite, Isaías, já falei, boa noite, Adriana Vieira também, boa noite, Thomas Yamamoto, boa noite, Vande Pontes, meu amigo Vandão, boa noite, Momento Político Cultural no Anhanguera, parabéns, obrigado Vandão, parabéns, obrigado pela audiência, Adriana Vieira, tá me vazando o som, Zezinho Scarpa, boa noite Zé, tudo bem? É que eu liguei agora aqui. Jamilton Fiacari, boa noite Jamil, tudo bem? Então, exatamente essas coisas, isso a gente vem vindo, porque assim, o que as pessoas estão nos dizendo, né, Veri? O que as fontes estão nos dizendo? Que o ninho tucano está agitado. Está agitado porque está difícil você trabalhar, né? A gente, como estudou campanhas políticas e marketing político, a gente vê a dificuldade de trabalhar quando não se tem um nome, né? Porque a gente sabe que o Elvis não pode, a gente sabe que o César não pode, porque na verdade, na verdade a gente tem aí o Silvinho já falando da sua pré-candidatura, então quem está apoiando o Silvio já sai pedindo voto, porque já tem o nome, quem está apoiando o Dr. Danilo já sai pedindo voto para o Dr. Danilo, já tem o nome, a Juliana idem e o André Bastianon idem. O PSDB não tem o nome, então parece que esse trabalho primeiro que parece que você já larga atrás, né? E segundo, que parece que você vai ter que refazer o trabalho, né, Veridiano? Porque, assim, como não tem o nome, eu passei na casa do Veridiano, pedi voto para ele, olha, você está comigo, estamos aí com o Elvis, com o César, essas coisas todas, tudo bem. De repente, eu vou ter que passar na sua casa novamente para falar desse nome que está sendo lançado a posteriori. Então, para quem está trabalhando com eles, para quem está apoiando, fica parecendo que eu vou ter que fazer as coisas duas vezes. Né? Parece que eu vou ter que voltar, então eu vou ter que passar na casa do Veridiano pela primeira vez, para me lançar vereador. Ora, Veri, eu sou vereador, estou com o Elvis, né, com o Elvis e com o César. Daqui uma semana, 2 semanas, porque a gente sabe aí que a gente vai ter que ter as convenções, muito se fala das convenções do PSDB dia 31, depois se fala de dia 4, de dia 6, mas tudo bem. A última dia 2, né, na próxima terça-feira. A última foi dia 2, isso, terça-feira. Então, aí o que é que acontece? Acontece exatamente isso. Eu vou passar na sua casa falando que eu sou pré-candidato a vereador. Olha, estou com o Elvis, com o César, sou pré-candidato a vereador. De repente, eu vou ter que voltar na sua casa novamente e falar, olha, Veri, eu sou pré-candidato a vereador com fulano de tal. Então, quando eu falo que é um caminho perigoso, cara, não adianta. Se você está no meio político, se você pretende ser um agente político, se você quer viver da política ou para a política, como dizia Max Weber, né? Você não tem como dissociar essas coisas. Olha aqui, os números. Então, entre 2008 e 2012, o Silvinho ele perdeu uma eleição porque ele perdeu. Não é porque ele só perdeu 1.000 votos, é porque o outro conquistou 10 mil votos. Sim, tá? Exatamente. O outro conquistou 10 mil. Mas aí veio o Elvis e deu uma lavada, ganhou lá em 2013 e ganhou. Esses dias aí até uma pessoa, eu não me recordo o nome, falou: o Silvio tem que pedir música pro Fantástico se ele perder a próxima eleição. Pô, ele já perdeu 3 pros caras, perdeu 2012, 2013 e 2016. Então as pessoas falam muitas vezes sem noção, perdeu. Mas o cenário hoje é um cenário completamente diferente. Porque dos 3 maiores nomes hoje da política de Parnaíba, 2 estão fora.
Sim. Dois estão fora, tá? E aí você fala, quem são os dois maiores nomes hoje na política? É o César e o Silvio. Ah, mas, cara, não é, já tá aí. O Elvis, ele é prefeito hoje, mas tudo começou pela figura do César pai, né? Hoje a gente está até falando bem assim, tá despontando aí o Silvinho Peccioli filho, né? Filho do Silvio, que está despontando como candidato, é pré-candidato a vereador e tal, mas é inevitável, ele pode ganhar eleição, pode não ganhar eleição, pode ser o mais votado, pode não ser o mais votado, mas ele traz aqui o nome do pai. É um político com história dentro de Santana de Parnaíba. Não vamos tirar... Não, são distintos. Mas se a gente realmente analisa, a condição do Elvis como prefeito era uma condição muito atrelada à figura do pai dele. Nesse momento é a figura do pai dele. E aí, quando você queima essas duas cartas, porque as duas cartas foram queimadas, né? Elvis e César. E aí você fica, não fiz um grande secretário, não dei, de repente, uma autonomia tão grande a um parlamentar, né? Não lancei porque, cara, vai ser uma situação muito complicada se o pré-candidato anunciado para eles, ou eles estão escondendo uma grande surpresa. Agora, se tiver entre o Fábio Mendonça, o Hélio e o Bruneto, ou outros nomes que nós já falamos, por que tanto segredo? Sim. Tá se contando com marketing, não, porque, olha, eu consigo, tal. Gente, a eleição, a população de uma maneira geral ainda, ela tá aos poucos se aproximando da eleição, tá? Então o Elvis ele tem tantos por cento de aceitação. Tá, meu, se você pegar todos os ex-presidentes, todos os ex-governadores, né, com raras exceções aí, quando eles saíram do poder, aqueles que principalmente fizeram seus sucessores, ou até mesmo que perderam, eles tiveram uma aprovação boa, né? E há candidatos que, mesmo com a máquina, perdem a eleição. Em Osasco, o Jorge Lapas, na última eleição, lá estava com a máquina, né, de uma cidade como Osasco, e ele perdeu a eleição com o Rogério Lins. E aí? Sim. Tá? Então, assim, o tempo ele está passando, né, como você citou, os caras já estão na rua, batendo perna já há um bom tempo, tá? O Silvio, ele tem o eleitorado fiel dele, tá? O doutor Danilo, ele vem despontando, conquistando parte também de um eleitorado. A doutora Juliana lançou a candidatura, também está conseguindo ganhar um espaço, o André Bastianon também consegue ganhar um espaço, então assim, o bolo está na mesa e está todo mundo pegando o seu pedaço, né? Está todo mundo pegando o seu pedaço. Se demorar muito, cara, pode ser que não sobre aquele pedaço que tanto almeja. Porque... Exatamente. Assim, gente, o Elvis é prefeito agora, até dia 31 e tal, o César é deputado. Então, assim, eles carregarão esse candidato, eles falarão por esse candidato, eles dirão por esse candidato, eles pedirão voto para esse candidato. Cadê a autonomia desse candidato ou dessa candidata? Não, mas é o que eu venho falando para você. Parece que vai ser dois trabalhos, entendeu? Porque eu tô saindo como pré-candidato a vereador agora, tô saindo na rua defendendo o nome do atual prefeito e do atual deputado pelo PSDB aqui de Parnaíba. Daqui a pouco, quando sair o nome do pré-candidato a prefeito, eu vou ter que sair na rua de novo. E no momento passar pelos mesmos lugares. E no momento de pandemia, cara. No momento de pandemia. Que é uma coisa, Veridiano, que é uma coisa, você estava falando de número, nós escrevemos, você escreveu, inclusive, no Anhanguera, o Anhanguera publicou, quando o César ganhou para deputado estadual, você vencedor, mas com restrições. Se eu não me engano, era mais ou menos esse o título. Com perdas, né? Ele venceu, mas ele teve uma perda de votos aqui em Santana de Parnaíba. Exatamente, que o número de eleitores, de votos que ele teve aqui para prefeito na ocasião foi superior ao número de eleitores que ele teve de votos que ele teve em Santana de Parnaíba, não no montante, é óbvio. No montante, acho que ele teve 80 e poucos mil votos, né? 60 e poucos mil votos. Ele teve, mas em Parnaíba ele teve, não sei se foi 34. Ele teve menos votos. Ele teve menos votos como a proporção que ele teve. A gente pode até corrigir, mas o que foi preocupante é que ele perdeu muito voto na região de Alphaville, cara. Que é determinante. E isso é determinante. Sim. Tá? E assim,
Tá, beleza, já tá nítido aí a população, olha, vou inaugurar a escola, olha, fizemos isso, colocamos a laje da ponte, fizemos... Gente, tá todo mundo vendo que realmente a gestão tá trabalhando, mas esse reforço, esse forçar a barra, falar, olha, estamos trabalhando, será que esse candidato, essa candidata terá tempo de autonomia para simplesmente se representar? Mas simplesmente ele vai ter o César, com certeza vai ter o César e o Elvis, né? Sim, claro, é óbvio. E aí? Mas a situação é diferente. E aí eu retomo. O Elvis, talvez, estava nos planos dele ser prefeito de Santana de Parnaíba, talvez não naquele momento, né? Ele deixou a Porto Rico e foi para Monte Castelo, lá ficou, foi eleito 2 vezes e está lá até agora. Mas, é como se o mandato caísse no colo dele. E caiu no colo dele mesmo. Pelo fato dele ter sido presidente da Câmara, e ele só foi presidente da Câmara eleito ali porque ele era filho do prefeito eleito. Tá? Esse é o registro. E agora, essa grande questão. A gente não está julgando se ele trabalhou bem, se ele trabalhou mal. É visível que é uma pessoa que sempre está na rua, sempre está trabalhando, sábados, domingos. Eles têm essa pegada, né, cara? Principalmente o César, de estar na rua, de estar cobrando. Esse cara, ele foi de porta em porta pedir voto. Sabe? Ele foi, a gente sabe disso. Tá? A gente sabe disso. Mas, assim, será que todo esse esforço, sem ter um candidato, sem falar, ó, eu estou trabalhando para esse fulano aqui? Para quem, né? Para quem? Para quem que você está trabalhando? Mas eu nem falo no nome dos dois, né? Eu nem falo no nome do. Eu falo para o nome daquele candidato, aquele pré-candidato a vereador que está trabalhando no seu bairro, está trabalhando dentro das suas possibilidades, da sua dimensão, que ele vai ter que. Como que ele vai expandir esse seu eleitorado, se ele vai ter que refazer o eleitorado dele, o principal eleitorado, daquele eleitorado mais próximo, ele vai ter que passar novamente para falar um novo nome, né? Bom, a gente está com estouramos aí. Estouramos um tempinho, mas deixa eu aproveitar e dar boa noite aqui para o Christian Rony. Boa noite, Rony. Muito obrigado pela audiência. César Roverão. Muito obrigado, César Roverão. O César fez uma pergunta aqui interessante. Boa noite. De acordo com a lei eleitoral, o prefeito de Santana pode inaugurar obras com o evento? De acordo com a lei eleitoral, ele pode, porque ele não é candidato. Ele não é candidato. Ele não pode ter o suposto candidato ao lado dele. Isso, ele não pode. O candidato a prefeito, ao novo cargo, não pode subir no palanque. Isso. Então, quando eles decidirem o nome, aí se será nas próximas semanas, que vai finalizar, porque a gente já vai sair da condição de pré para candidato. De pré, exatamente. Putz, vamos fechar com isso, que isso é excelente. Essa pegada foi muito boa. A gente, o Ninho Tucano vai sair da condição já de não ter candidato sem passar pela fase do pré-candidato para candidato. Né? Para candidato. A não ser que eles já tenham divulgado nesses 52 minutos que a gente está conversando aqui, que a gente não saiba ainda. Será? Não, os nossos leitores aqui já tinham falado. E você tocou num ponto importante, porque quando você pega a legislação eleitoral, a pessoa na condição de candidato, ela tem mais restrições do que como de pré-candidato. De pré-candidato, você só não pode falar um número, mas você tem uma liberdade muito... E pedir voto, mas você tem uma liberdade muito maior. Agora, na condição de candidato, então é assim, o PSDB em Parnaíba, ele queimou a fase do pré-candidato. Queimou a fase do pré-candidato. Queimou. Quem fez a pré-candidatura foi o César e o Elvis. Eles dois estão fazendo a pré-candidatura. Mas você tocou numa coisa muito legal mesmo, porque assim, não existiu, né, para eles... Não existiu a fase do pré-candidato. Eles vão sair já direto do sem nome para o candidato, né? Não existiu. E uma vez oficializado o nome ali, pela convenção, você tem um tempo ainda que possa ser que ocorra essa mudança, tudo isso daí, né? Mas é isso, os caras queimaram uma etapa, meu. Lembra do Bolsonaro e lembra do próprio Lula. Mas o Bolsonaro ganhou, que não sei o que, o cara... O Bolsonaro, ele nitidamente, ele fez a pré-campanha dele, foi muito mais intensa do que a campanha, certo? O próprio Lula também, que a caravana que retomou, e aí os presidenciáveis, os caras, o que esses caras fizeram? Alckmin, Ciro Gomes, Marina Silva, falou esperando, não, na campanha nós faremos. Cara, chegou na campanha...
eles foram derrotados em todos os sentidos. Porque o Haddad chegou no segundo turno daquilo que o Lula tinha feito na pré-campanha. Da Caravana Brasil. Foi a pré-campanha. Então a pré-campanha é extremamente importante, cara. A pré-campanha você tem tempo de conversar com as pessoas, você tem tempo de conhecer as pessoas, e você já acompanha uma situação meio cômoda, né? Agora a campanha não, é aquilo oficializado, é restrição disso, restrição daquilo, enfim. Como o César mesmo disse aqui. Até na pré-campanha, teoricamente, na pré-campanha, o suposto pré-candidato poderia fazer parte de uma inauguração, né? Sim. Pelo menos 3 meses, a partir de 3 meses que foi essa semana, não, mas antes ele poderia. Olha, esse daqui, esse rapaz, tá, olha como ele é legal, olha, meu secretário. Agora, e o Elvis ele está prometendo diversas obras a serem inauguradas, o candidato não vai poder aparecer, né? O candidato não vai poder aparecer. Então, queimaram a carta da pré-campanha. Segundo informações, é porque está essa indecisão realmente, se vai ou não vai, é esse ou não aquele, a vontade de um tem que prevalecer do outro. Mas, enfim. Né? Mas, enfim, é isso aí. Vamos lá, para quem ficou por aqui, boa noite para o João Carlos Sil. Boa noite, João Carlos. João, um abraço. Noite, um abração. Boa noite, Ellen Cristina. Muito obrigado pela audiência. Eduardo Martins Dias. Só respondendo, acham que a máquina consegue eleger um candidato? Isso é muito subjetivo, né? Tem vantagens em relação aos outros. Tem vantagem em relação aos outros, que é uma vantagem, Eduardo, que a gente está falando exatamente isso. Por não ter um pré-candidato, a máquina pode ter queimado essa vantagem. Ninguém está falando aqui que vai perder, que vai ganhar. Não, se a gente coloca, desculpa, Lê, se a gente coloca no papel as chances, a possibilidade, talvez, do candidato da situação ser eleito, ela talvez é muito maior do que os outros pré-candidatos. Né? A questão da máquina. O problema é o seguinte: quem é o candidato? Essa pessoa, ou a candidata, quem é? Ou a candidata. Enfim. E com isso eu agradeço. Hoje der tempo, o Veridiano não acabou a luz aqui, embora a gente tenha estourado aí em 10 minutos. Não acabou. Se acabar a luz, a gente faz no outro. Eu agradeço aqui a audiência de todo mundo. Por ser uma terça-feira, a gente estava montando uma audiência na segunda-feira. Muito obrigado. Peço desculpas pela segunda-feira passada, que o Veridiano bem lembrou no começo, onde acabou a energia elétrica na minha casa e eu não consegui dar boa noite para vocês. Mas muito obrigado pela paciência e pela audiência. Muito obrigado por compartilhar essa live, por curtir o Anhanguera. Boa noite para todos que aqui estão. Boa noite, Veri. Obrigado mesmo. Boa noite, Lê. Boa noite a todos os leitores, né? Eu confundo eleitores e leitores. Peço desculpa, tá, gente? Leitores, telespectadores, tá? Uma boa noite aí a todos. E na próxima segunda-feira, quem sabe aí, com o nome, as cartas jogadas na mesa, teremos aí... Aí a gente faz uma hora de live. Uma luz. Já tá quase aqui, 57 minutos. Tá bom, gente? Uma boa noite, tá? Muito obrigado aí pela paciência. Tchau.